A plana combinada é uma ferramenta que agrupa duas funções. Ela é plana desempenadeira e de desengrosso, tudo em uma única máquina. A teoria por trás dessa ferramenta não poderia ser melhor e mais empolgante, principalmente para um hobbyista, que tem pouco espaço e limitação financeira para investir no seu hobby. Afinal de contas, ocupando o espaço de basicamente uma máquina e custando o preço de uma máquina, você tem as duas funções, desempenar e desengrossar. Mas e na prática? Será que de fato tudo isso faz muito sentido? Ou é uma ferramenta que pode ser um problema quando colocada dentro da sua oficina? Bom, é isso que eu vou tentar te responder a partir de agora. Até então eu não tinha experiência prática com nenhuma dessas combinadas, então eu resolvi comprar a PDD 1500 da Wonder. Sim, eu comprei com dinheiro do meu bolso, única e exclusivamente para fazer esse vídeo para você. Então eu aceito, de bom grado, o seu like ou um comentário para engajar nesse vídeo. A partir de agora eu vou não só apresentar a ferramenta, mas mostrar todos os testes técnicos e práticos que eu fiz e, claro, dar a minha opinião com base em tudo aquilo que eu pude extrair dessa ferramenta nas primeiras utilizações, desmontando umas partes dela para conhecer internamente como ela é construída. Enfim, agora eu tenho base técnica para dizer se isso aqui presta ou não presta. E você só precisa prestar atenção nesse vídeo e ao final você vai ter condições de escolher se ela é ou não uma boa compra para sua oficina. A plana veio dentro de uma caixa de papelão e todo o conteúdo estava entre duas camadas de EPS para proteção. Tudo muito bem embalado, acondicionado e protegido, diga-se de passagem. Porém, a caixa é grande e desajeitada para você carregar sozinho, além de ser pesada, passando um pouco dos 30 quilos. Desembalar o conteúdo dessa plana é relativamente fácil, pelo menos os acessórios e coisas pequenas, porque para tirar a plana de dentro, ela vai estar presa no EPS inferior e você tem que ficar fazendo malabarismos ou contar com a ajuda de outra pessoa para acelerar esse processo. Além da plana, o kit é composto por um adaptador para coleta de pó, um pedaço de mangueira, 3 abraçadeiras e um saco para recolha dos resíduos de aplanamento, além de uma correia sobressalente, uma chave Allen para montagem, um empurra-pau, que para essa plana não tem serventia nenhuma, pelo menos não esse modelo, a manivela do desengrosso e o manual de instruções. A guia lateral ou batente da desempenadeira estava preso na mesa do desengrosso, então preciso usar a manivela para baixar um pouco a mesa, conseguir tirar a guia dali para depois prosseguir para a montagem. Falando em montagem, eu li o manual de instruções, que aqui, diga-se de passagem, serve como mera formalidade e tem pouca informação clara e de fato útil dentro dele. Ajuda sim na hora da montagem, mas é pobre de informações, como eu já falei, e as imagens são de baixíssima qualidade e resolução, dificultando em algumas situações entender o que aquela imagem quer ilustrar. Mas depois de ler o manual e observar um pouco a ferramenta, eu consegui fazer a montagem que de fato não tem muito segredo assim. Só precisa colocar a guia lateral da desempenadeira e montar o sistema de coleta de pó. Com a máquina montada, eu fiz algumas regulagens e conferências antes de começar a fazer os primeiros testes. Com a máquina montada, eu consigo fazer uma apresentação geral dela para você. Aqui na parte da frente, a gente tem apenas o interruptor de liga e desliga, que é do tipo eletromagnético e fica escondido embaixo dessa capinha aqui com o botão de emergência. Então, para ligar e desligar, você tem que levantar a capa e apertar na função desejada. Se você bater nesse botão aqui, você vai desligar a máquina. Depois, para ligar, precisa soltar a capa para de novo ter acesso ao botão de liga e desliga. Aqui mais na ponta, nós temos um dispositivo térmico de proteção que vai entrar em funcionamento quando a temperatura dela ultrapassar o limite tolerado pelo motor, pela máquina de uma forma geral. Daí esse dispositivo aqui desarma e você fica impedido de ligar a máquina enquanto ela está com temperatura acima do limite. Então tem que vir aqui, apertar esse botão
para rearmar o sistema elétrico da máquina, caso isso aconteça. Fora isso, nessa parte da frente nós temos só uma etiqueta com algumas informações. Guardem essas informações que depois nos testes a gente pode fazer a comparação. Aqui nessa etiqueta está dizendo que a potência da máquina é de 1.500 watts, a rotação do eixo é 8.500 RPM e o ruído gerado pela máquina é de 86,7 decibéis, com variação de 1.5 para cima ou para baixo. Essa carenagem de proteção aqui é metálica, está presa por 3 parafusos, 2 aqui em cima e 1 embaixo. Quando você remove esses parafusos, você tem acesso à parte interna, onde tem engrenagens e correias de transmissão, que transmitem a força do motor para o eixo, para o cabeçote de corte e também para os roletes na função desengrosso aqui, que fazem o tracionamento da madeira. Vindo aqui para a parte de cima, nós temos então mesa de entrada, mesa de saída da desempenadeira e aqui o cabeçote de corte com as facas. Ele é equipado com 2 facas de 20 centímetros, então a área útil máxima aqui é de 20, alguns quebradinhos aqui de centímetros. Diz que é 21, mas você não consegue aproveitar toda essa área na prática. Essa proteção móvel aqui tem uma trava rápida que você pressiona aqui para você conseguir regular de acordo com a largura da madeira que você está usando, e essa ponta aqui ela tem uma inclinação caso você queira fazer esse tipo de regulagem. Além de ter outra regulagem aqui que permite que você regule a altura até esse limite aqui no máximo, porque tem um pino de parada aqui na parte de baixo. Então você pode deixar ela para passar a madeira aqui por baixo ou recolher para passar pela lateral, a depender da operação e do tipo de madeira que você está trabalhando na sua plana. Aqui nós temos a manivela, que é removível, é só um pino encaixado aqui, que vai ser utilizada somente na função de desengrosso. Então, quando você está usando ela na função desempenadeira, você tem que tirar, você tem que remover essa manivela para ela não atrapalhar. Do ladinho da manivela aqui tem o indicador de profundidade de corte da desempenadeira. Aqui na outra ponta nós temos um manípulo que serve para fazer o ajuste da profundidade de corte, da altura da mesa de entrada. E aqui na lateral o batente, que é fixo, não tem como deslizar ele aqui nessa posição, nessa direção, ele sempre vai estar nessa posição aqui, fixo com 2 parafusos, e daí na parte de trás tem o sistema de regulagem dele. Olhando por essa ponta aqui, onde é entrada do desengrosso e saída da desempenadeira, nós temos então, quando ela está configurada na função desempenadeira, o adaptador de coleta de pó e a mangueira aqui na parte de baixo. Quando ela está configurada como desengrosso, esse adaptador vem para a parte de cima da mesa. Aqui tem a escala da altura da mesa do desengrosso, é a mesa que se move e não o cabeçote de corte, nesse caso aqui, e a profundidade máxima fica em torno aí dos 120 milímetros de capacidade de passagem de madeira aqui no desengrosso. Aqui na parte de trás da ferramenta a gente tem então o dispositivo de ajuste da guia paralela do batente da desempenadeira, tem um enrola-fio aqui para deixar o cabo elétrico da ferramenta e tem uma porta aqui que faz a sucção de todo o resíduo gerado pela plana. Então tem conexão da mangueira vindo desse ponto aqui até o adaptador de coletor, que vai ficar ou embaixo ou em cima conforme a função que você está usando. Aqui dentro a gente tem um mini blower, uma mini turbina que faz a sucção, e todo o resíduo é expelido por essa porta aqui. Aqui você vai acoplar então ou o saco coletor ou uma mangueira de coletor de pó para fazer a extração de todo o resíduo. Para configurar e usar a plana como desempenadeira, você vai pegar então o adaptador de coleta de pó, vai baixar aqui a mesa do desengrosso até a posição dos 100, 110 milímetros aproximadamente, vai encaixar esse adaptador aqui na parte de baixo da mesa. Ele tem aqui 2 suportes laterais que encaixam, que deslizam aqui na borda para travar a posição dele, e ele tem aqui 2 presilhas que vão encaixar em uma ranhura específica na lateral da mesa. Uma vez que você prendeu esse adaptador aqui na parte de baixo, você pode subir a mesa do desengrosso para encostar aqui e dar uma firmeza maior, não deixar esse adaptador um pouco solto na extremidade oposta, já que ele tem presilhas aqui só nessa ponta. Quando você quiser usar sua plana na função desengrosso, você vai ter que remover esse adaptador aqui da parte de baixo e colocar ele na parte de cima. Isso porque a plana só funciona com esse adaptador colocado, já que ela tem um pino, uma trava de segurança em uma dessas conexões, que só ativa a parte elétrica da plana quando esse adaptador está conectado devidamente. Para fazer a conversão, você vai primeiro baixar a mesa do desengrosso aqui um pouquinho, para você ter acesso aqui à remoção do adaptador. Vai soltar os 2 pinos aqui, um de cada lado. Vai remover esse adaptador aqui e vai colocar ele na parte de cima. Para colocar na parte de cima, precisa soltar aqui esse manípulo para você conseguir erguer essa parte da proteção. Vai remover aqui também tudo para fora para deixar toda a mesa exposta. Aqui
Na guia lateral, no batente, você vai soltar as duas travas, tanto a que permite deslizar a guia, porque você vai ter que trazer ela aqui para outra ponta, então já pode deixar ela aqui na outra ponta e travar ela na posição, e depois inclinar ela em 45 graus para conseguir ter acesso a essa trava lateral. Então solta a trava aqui, inclina ela para 45. Nem precisa prender, pode deixar assim mesmo, porque a gente só precisa ter acesso lateral. Agora você vai encaixar esse adaptador na parte de cima da mesa. Aí você vai vir com ele aqui, até ele encaixar aqui nessa borda, rente a guia paralela ao batente. Desse lado de cá você vai levantar aqui para conseguir deslizar ele para a borda. Essa mangueira, ela atrapalha um pouquinho nas primeiras vezes, mas logo você pega o jeito. Então você vai encaixar ele aqui pela borda, ele vai deslizar aqui, vai encaixar na mesa. Daí você só vai achar a posição para encaixar aquelas travas. Daí tem que deslizar ele um pouquinho aqui. Encaixa a trava desse lado, encaixa a trava do outro, acionou o dispositivo que permite a ligação da ferramenta. Então é isso que precisa fazer, trocar isso de cima para baixo ou de baixo para cima, de acordo com a função que você quer usar. E agora eu posso usar a função de desengrosso da ferramenta. Bom, agora você já conhece a máquina e você já viu também como funciona a conversão entre as duas funções dela. É uma coisa chatinha, toda vez que você quiser usar a função que não está configurada na sua máquina, você precisa tirar o adaptador de um lugar, colocar no outro, tá? Inverter isso daí, fazer essa mudança para conseguir usar a outra função. Então você precisa ter um planejamento mais bem executado dos seus projetos, para você não ter que ficar indo e voltando entre uma função e outra. Mas com um pouco de prática, e pouco mesmo, tá? Você faz algumas vezes, você já pega o jeito e você consegue fazer essa conversão em menos de 1 minuto. Mas ainda assim continua sendo um negócio chatinho que toda vez você tem que ir lá mudar. Não é só pegar a ferramenta e sair usando, tem que fazer a conversão entre as funções dela. O que mais me incomodou nesse sistema não é nem essa questão de mudar de um lado para o outro. Eu confesso que o que mais me irritou foi que, quando eu configuro ela para usar como desengrosso, fica essa parte da proteção aqui, ó, mais de 20 centímetros para fora da plana, para a gente ficar se enroscando aqui o tempo todo enquanto está indo e vindo para passar as madeiras. Então isso foi a questão que eu mais observei assim, já no primeiro uso dela como desengrosso. Esse perfil de alumínio aqui, que serve como proteção do cabeçote de corte, ele tem uma proteção aqui na ponta de plástico, nessa ponta e na outra extremidade também. É essa proteção que segura ele dentro desse dispositivo. Essa é uma mudança que eu ia fazer imediatamente se eu fosse usar essa máquina de forma constante. Eu ia tirar essa proteção de plástico, que daí quando eu estou usando ele como desengrosso, eu tiro isso aqui fora, não fica essa ponta aqui atrapalhando para eu me enroscar aqui o tempo todo. Porque você vai se enroscar, você vai se machucar ou até quebrar essa guia aqui por conta de uma batida nesse dispositivo aqui. Então já indico que você faça essa mudança caso você tenha uma plana como essa ou vá adquirir uma plana como essa. Agora eu vou te mostrar 3 testes técnicos que eu fiz com a ferramenta, medindo potência em watts, rotação do eixo e nível de ruído da máquina, começando pela potência. O que consta na etiqueta é que a ferramenta tem 1500 watts. Conectando ela nesse medidor aqui, que lê a tensão da rede e calcula com base na corrente consumida pela ferramenta a potência dela em watts, você pode perceber que o pico de partida dessa ferramenta vai para os 1500, 1600 watts, às vezes até mais. Porém, quando ela estabiliza, sem carga nenhuma, fica em torno dos 800 watts. O que isso significa? Bom, a primeira coisa é que a etiqueta está correta. Afinal de contas, o parâmetro do fabricante para colocar o valor de potência na etiqueta normalmente é o pico de partida de um motor. Na prática, isso quer dizer que você nunca, jamais na sua vida vai conseguir usar 1500 watts dessa ferramenta. Pela minha experiência com ferramentas elétricas com motor de escovas de carvão, que é o que equipa essa máquina aqui, você vai ter uma potência máxima de 50% a mais do que a potência dela em vazio. Então aqui nós temos em torno dos 800, 800 mais 400, 1200. Então no eixo, na prática, você vai conseguir tirar dela até 1200 watts. O que está ok para esse porte de ferramenta aqui. Por outro lado, se você tentar forçar a máquina muito acima disso, o provável é que você derreta o motor da máquina ou a parte elétrica dela. Uma das duas coisas vai acontecer. Mas de fato, você não vai conseguir usar mais do que esses 1200 aqui, possivelmente em hipótese nenhuma, sem danificar a ferramenta. Agora verificando a rotação do eixo da ferramenta, que na etiqueta constam 8.500 RPM. O tacômetro aqui está lendo em torno de 16.000 rotações. Eu já expliquei anteriormente, isso é exatamente o dobro da rotação normal desse eixo, porque o tacômetro lê intersecções nesse eixo, e nesse caso são duas, por conta das duas facas que estão instaladas nesse eixo.
Então, 16.000 por 2, nós temos 8.000 RPM. Um pouco abaixo do indicado, mas também é preciso lembrar que no momento dessa medição, a tensão da rede com a máquina ligada ficava em torno dos 210 volts e não 220 que deveria ser. Então essa diferença possivelmente seria alcançada com uma tensão um pouquinho mais alta. E agora o teste de ruído com um medidor a mais ou menos uns 70 centímetros da máquina. O que diz na etiqueta é que o nível de ruído é de 86,7 decibéis com variação de 1,5 para cima ou para baixo. Na minha medição aqui ficou quase nos 95 decibéis o tempo todo nessa distância. Então, um pouco acima do indicado ali na etiqueta, mesmo usando a margem de erro mencionada pelo próprio fabricante. Mas mesmo tendo ficado acima no nível de ruído, ainda não é um ruído tão alto quanto outras ferramentas com esse tipo de motor, com esse tipo de construção que eu já testei aqui no canal. Então sim, é uma ferramenta barulhenta e não tem o que fazer a respeito disso. É o tipo de motor utilizado que gera esse ruído todo e não vai ter como você fugir disso caso você adquira uma máquina como essa. Agora eu vou mostrar para você algumas imagens dos testes práticos que eu fiz com a máquina. Eu usei ela nas duas funções, desempenar e desengrossar, com 5 tipos de madeira diferente. Pinos, eucalipto e cedrinho, que são de baixa para média densidade, angelim e garapeira, que são de densidade maior. Porém, nas imagens você somente vai ver eucalipto e angelim sendo passados na plana. As outras imagens não tem, eu fiz o teste fora da câmera para ter mais dados para embasar minha opinião. Logo, o mais importante do teste prático não é a imagenzinha que você vai ver agora, mas sim aquilo que eu vou ir falando durante a execução desses testes. Tá prestando atenção? Bora começar então. Começando pelo modo desempenadeira, nesse ponto aqui todas as madeiras testadas tinham entre 15 e 16 centímetros de largura e a remoção de material foi de 1 milímetro por passada para todas elas. Nas madeiras de baixa e de média densidade, não se notou nenhuma queda de potência significativa na ferramenta, ou seja, tirar 1 milímetro por passada nas madeiras de pinos, eucalipto e cedrinho foi tarefa muito fácil para a ferramenta. Já nas madeiras de angelim e garapeira se notava uma queda de potência e uma redução na rotação da ferramenta, demonstrando que ela não tinha capacidade para entregar a performance necessária para tirar 1 milímetro por passada em madeiras de densidade um pouco maior. Logo, para usar com esse tipo de madeira, o aconselhável é remover um pouco menos de material para não forçar a máquina além da conta e correr o risco de danificar principalmente o motor da ferramenta. No que diz respeito ao acabamento, a superfície inteira de ponta a ponta ficou impecável. É claro que um pouco disso se deve à condição das facas serem novas no momento do teste, mas no que diz respeito ao acabamento, todas as madeiras ficaram muito bem acabadas após passar na plana desempenadeira. Assim como o esquadro entre face e borda, que ficou perfeito em todas as peças. Na função desengrosso, todas as madeiras estavam um pouquinho mais estreitas por conta de já terem sido aplanadas nas bordas, mas mesmo assim todas tinham entre 14 e 15 centímetros ainda. A configuração de remoção de material nesse caso foi variável, eu tentei variar de 1 milímetro e pouquinho, até meio milímetro para ver como a ferramenta se comportava em cada uma das situações. Novamente aqui para madeiras de baixa e média densidade, pinos, eucalipto, cedrinho, no meu caso aqui, o desempenho da ferramenta foi satisfatório, removendo até 1 milímetro por passada. Já com angelim e garapeira, madeiras mais densas, mais duras, 1 milímetro por passada, notava-se queda de potência e de rotação, demonstrando que a ferramenta estava, de novo, trabalhando acima da capacidade dela. Então, para madeiras de densidade maior, é obrigatório que se remova menos material por passada. No que diz respeito ao acabamento, de forma geral a superfície ficou muito bem acabada, assim como foi na desempenadeira, porém nas extremidades gera aquele efeito de mordida, tanto na entrada quanto na saída. Ele fica suavizado quando você remove menos material nas últimas passadas, então eu tentei ir sentindo a ferramenta para remover meio milímetro, um pouquinho menos nas últimas passadas, e é atenuado esse efeito da mordida. Mas se você remove 1 milímetro, por exemplo, fica bastante
bastante acentuada essa marca e ela aparece tanto na entrada quanto na saída da madeira. E nesse caso aqui não tem regulagem que dê jeito por conta da forma como a ferramenta é construída, não tendo mesas de entrada e saída no desengroço. Então nesse caso aqui o acabamento fica com essas pequenas falhas, vamos chamar assim, tanto na ponta de entrada quanto na ponta de saída da madeira. Agora eu quero comentar sobre o sistema de coleta de pó. Eu fiz, para ambas as situações, desempenho e desengrosso, dois testes diferentes. Um deles conectando a mangueira do meu coletor de pó aqui, nesse adaptador direto, e a outra conectando a mangueira no lugar do saco coletor, na saída de resíduo lá, ou seja, usando o próprio sistema integrado de coleta de pó da ferramenta. E para as duas situações, o sistema integrado foi mais eficiente que o meu coletor de pó. Muito disso se deve ao fato de que eu usei a mangueira de 50 milímetros, que é metade da capacidade do meu coletor de pó. Então eu usei mangueira de 50 conectada aqui e também lá na outra situação só para recolher o resíduo. Mas eu acho que se eu tivesse usado a mangueira de 100 e feito a redução aqui para os 75, que é a entrada, a saída de pó no caso, teria uma eficiência bem maior. Mas nas duas situações, a coleta integrada da própria ferramenta foi superior. Mas mesmo sendo superior, a coleta é ineficiente, principalmente na função de desengrosso. Quando está o adaptador aqui na parte de baixo, você usando a desempenadeira, sim, há resíduo sendo jogado na mesa, para cima, sempre tem isso em qualquer desempenadeira, não tem como fugir, mas é muito dentro do normal e principalmente aceitável. Já estando nessa configuração aqui de uso do desengrosso, uma grande quantidade de resíduo é jogado para baixo, na mesa do próprio desengrosso. Para frente, para trás, fica caindo ali na parte de baixo. Não é muito eficiente essa coleta de pó aqui quando ela está montada na função de desengrosso. Isso para ambas as situações, tanto com a mangueira do coletor direto aqui, quanto para a coleta integrada da ferramenta. Então, no desempenho, ok, coleta de pó decente, no desengrosso abaixo da média e suja bastante. A bancada, a plana de uma forma geral, gera bastante resíduo que é jogado para fora do sistema de coleta. Agora falando sobre a regulagem inicial da ferramenta. Eu não fiz absolutamente nada. Eu tirei da caixa, só regulei ali o batente, fiz os ajustes aqui para conferir se as facas estavam alinhadas com a mesa de saída e comecei a usar a ferramenta. Não mexi em absolutamente nada que não fosse o batente lateral da desempenadeira. E o resultado aqui do ângulo, no caso da desempenadeira, e da espessura das peças, medindo de um lado a outro, no caso do desengrosso, tudo ficou ok. Ângulo perfeito na desempenadeira e espessura uniforme nas duas pontas da peça desempenada. Um problema que eu encontrei foi um desnível de 0,2 milímetro na mesa de entrada da desempenadeira. Esse desnível é lateral, ou seja, ela está pendida para um dos lados 0,2 milímetro. Eu creio que isso se deva à forma como o sistema de ajuste de profundidade de corte funciona aqui, porque você, movendo o manípulo, você percebe que ela anda não de forma tão uniforme. Às vezes desce mais de um lado, às vezes desce mais de outro, então possivelmente é por conta disso. Mas eu não desmontei a ferramenta para verificar isso e eu não acho que esses 0,2 vão ser problema na hora de fazer um projeto. Pelo menos é o que eu estou achando agora. Se isso se intensificar, se isso aumentar, talvez possa ser um problema. Agora eu quero comentar sobre as coisas que eu não gostei nessa plana combinada. Isso se aplica à da Wonder, mas possivelmente, como mencionado antes, a outras planas desse mesmo porte, dessa mesma categoria. Agora é a parte do vídeo em que, se você chegou aqui pesquisando sobre a plana para comprar ela, você vai prestar o dobro de atenção, porque é aqui que você vai decidir a sua compra, ou não. Se você chegou aqui no vídeo para buscar informações sobre a plana, sendo que você já tem ela, deixa eu te explicar a lógica básica. Você primeiro pesquisa, pergunta, tira suas dúvidas, depois você compra a ferramenta. Se você fez o contrário, se você já comprou a ferramenta e você veio aqui para saber se ela presta, porque tem desses, primeiro compra, depois pede se é boa. Então não importa a opinião do Ricardo. Na verdade, foda-se a opinião do Ricardo. Você já comprou a plana, você já tem ela na oficina e você vai usar ela para fazer os seus projetos. Não importa se eu achei um defeito, não importa se eu gostei ou não gostei da plana ou de algum recurso dela. A plana já é sua, já está comprada e você vai usar ela, ponto. Entendido? Da próxima vez você pergunta antes de comprar. Inclusive tem um grupo meu lá no Telegram, onde eu posto cupons e ofertas todos os dias. Muita gente economiza grana pra caramba
participando desse grupo. Além de economizar, as pessoas podem tirar dúvidas sobre ferramentas, sobre se é boa, se não é boa, se vale a pena, não vale a pena, se o preço está bom ou não. Então, quem sabe você participa desse grupo para tirar suas dúvidas antes de comprar a sua próxima ferramenta. Vamos lá então, o que eu não gostei nessa plana? Essa proteção aqui é chatinha de configurar, muita gente por conta disso acaba tirando ela fora. Poderia ser um sistema mais bem pensado, mas ainda assim é funcional, apesar de ser chato de configurar. Eu não gosto desse tipo de sistema, eu prefiro aquele por ação com mola que abre e fecha automaticamente quando você usa a desempenadeira. Mas temos que lembrar que estamos falando de uma plana combinada. E talvez isso não fosse viável nessa plana aqui. Mas isso aqui é uma coisa que eu não gosto. Outra coisa que eu não gosto é o fato do batente da guia lateral da desempenadeira ser fixo. Ele não avança sobre a mesa, o que faz você gastar o fio das facas de forma muito mais precoce na extremidade encostada do batente. Você vai passar sempre as bordas das madeiras ali. A outra ponta, por sua vez, vai ficar com o fio quase novo, enquanto a ponta de lá já precisa de reafiação. Então, nesse tipo de ferramenta aqui, você precisa se policiar na hora de usar o desengrosso. Você vai usar mais a ponta de lá das facas durante o desempenho das madeiras. Quando você for usar o desengrosso, tenta passar as madeiras mais na ponta de cá para você desgastar as facas de maneira mais uniforme. Outra coisa que eu não gostei foi a coleta de pó na função de desengrosso, que joga muito resíduo para fora, além do padrão que eu estou acostumado com a minha coleta de pó aqui na oficina, por exemplo. Então, suja bastante o ambiente. De uma forma geral, suja bastante o ambiente. Assim, ó, essa aqui não é a minha primeira plana, então eu já tenho alguma noção, alguma base de comparação. Na verdade, essa é a sexta plana que eu uso ou testo aqui na oficina. Então essa questão da coleta de pó aí é uma coisa que me incomoda bastante porque eu já estou acostumado com um padrão melhor de eficiência na coleta de pó das minhas ferramentas. Talvez para você isso não seja um problema. Outra coisa que eu não gostei foi a regulagem aqui da mesa para aumentar ou diminuir a profundidade de corte na hora de usar a desempenadeira. Esse manípulo aqui é meio rígido, às vezes você dá 2, 3 voltas e ele não mexe a mesa para lugar nenhum, precisa ter um encaixe certinho ali do dispositivo, não é muito bem ajustado, muito bem feito. Eu não gostei desse sistema aqui, sem contar que com vibrações ele pode descer, então sempre que você vai ajustar, você tem que ajustar apertando o parafuso e não soltando. Por falar em girar sozinho, a vibração da máquina acaba girando sozinha, às vezes, essa manivelinha aqui, alterando a altura do desengrosso, coisa que eu já mencionei em outros vídeos aqui do canal. Falando em desengrosso, mais uma coisa que eu não gostei foi de usar o desengrosso. Tá? É xarope de você se abaixar aqui para ver onde tem que encaixar a madeira, para ela começar a puxar, para você colocar a madeira para iniciar o aplanamento. Então é meio desconfortável de você utilizar por conta da mesa do desengrosso ser curtinha, ter essa outra mesa aqui por cima, e o que move aqui não é o cabeçote de corte, é a mesa que vem de baixo para cima. Então quanto menor a espessura da madeira, mais chatinho é de você conseguir colocar ela para dentro do desengrosso. Sem contar o efeito mordida, que não tem solução e sempre vai acontecer. Então você tem que aprender a lidar com isso, ou adicionando peças de sacrifício, ou fazendo a sua madeira maior para cortar essas pontas fora e ter um acabamento uniforme de ponta a ponta na sua madeira. Agora sim, vamos falar bem a verdade. A maioria do que eu comentei aqui são questões relacionadas mais ao uso, mais ao hábito, do que propriamente defeitos da ferramenta. Você acaba se acostumando, se habituando com isso. Porém, a coisa que mais me preocupou nessa plana não é nada do que eu falei aqui. Tudo isso é contornável, tudo isso é possível conviver com esses probleminhas, com essas questões que eu mencionei. O que me preocupou está aqui dentro. Ah, falando disso, isso aqui também é uma bosta, tá? Isso aqui não faz sentido nenhum ter nessa plana porque você não usa esse tipo de empurrador aqui em plana desempenadeira e nem em desengrosso. Tanto que você viu no teste ali o bloco que eu estava usando. Então não faz sentido ver isso aqui dentro. Mas voltando, o que me preocupa está aqui dentro. Eu já tirei os parafusos para acelerar. E aqui nós temos o seguinte problema. Temos um sistema de polias e correias e engrenagens aqui para fazer a transmissão, para movimentar tudo que precisa ser movimentado aqui durante o uso da ferramenta. E qual que é o problema? Bom, o problema é que veio uma correia sobressalente aqui. Essa correia ela é de borracha. Para mim não faz sentido. A correia tem que ter fibra, tem que ser rígida dentro para você conseguir ter uma resistência e uma durabilidade maior. Isso aqui, em dias de calor, ela vai espichar, em dias de frio ela vai encolher, e ela vai desgastar e ela vai ser um problema. Tanto que veio uma sobressalente, muito provavelmente por conta disso ser um problema crônico nessa máquina. Então eu acho que ela vem de borracha porque não tem nenhum tipo de tensionamento aqui, você tem que espichar a correia para conseguir passar pelas polias. Mas daria para colocar uma correia melhor.
Mas esse é o menor dos problemas. Afinal de contas, você pode encontrar uma correia com essa dimensão mais reforçada e substituir caso seja necessário, além de ter uma sobressalente que já veio aqui. O problema maior é que essa polia, que é tocada por essa correia, e essa outra engrenagem aqui, são de plástico. Sim, você não ouviu errado. Temos uma polia de plástico e uma engrenagem de plástico que movem todo um sistema mecânico com correntes, com eixos que precisam tracionar a madeira e que, se você errar um pouquinho na hora de definir a profundidade que você sobrecarregar esse sistema, possivelmente vai moer tudo isso daqui. Vai arrebentar a correia, polia, dente de engrenagem aqui e você vai ficar na mão. Aliás, falando em ficar na mão, você precisa ter a consciência que comprando uma máquina dessas aqui, você tem as duas funções combinadas. Se estragar a desempenadeira, você vai ficar sem as duas. Se estragar o desengroço, também. É tudo em uma. Se estragou a máquina, você fica sem nenhuma. Se você tem as máquinas separadas, você ainda quebra um galho usando a outra de forma individual. Então isso aqui sim é preocupante do ponto de vista durabilidade a longo prazo. Se você usar só madeiras macias e média densidade e cuidar na espessura da passada que você está tirando, é muito possível e provável que isso aqui não seja um problema. Mas como eu sei que a maioria das pessoas não tem mãos delicadas na hora de configurar a ferramenta e acaba querendo fazer a ferramenta fazer o que ela não foi feita para fazer, eu tenho que avisar isso, deixar claro aqui no vídeo, porque pode ser um ponto de falha, um ponto crônico e problemático no médio e no longo prazo, quando o assunto é essa plana combinada. Daí eu não sei como são das outras marcas, se também é de plástico, se também é esse tipo de correia. Eu estou falando aqui especificamente desse modelo, mas esse sistema aqui não me inspira muita confiança, falando bem a verdade. Talvez a essa altura do vídeo você está se perguntando se tem alguma coisa que eu gostei na máquina ou não. E sinceramente, eu tinha muito preconceito com esse tipo de ferramenta aqui. Na minha cabeça, quando eu regulava o desempenho, eu desregulava o desengrosso e vice-versa, isso aqui seria uma porcaria que eu ia jogar meu dinheiro fora e ia dizer, ó, ninguém deve comprar isso aqui porque definitivamente não presta para ninguém. Mas eu fui surpreendido com a ferramenta, conforme os testes iam avançando, conforme eu ia experimentando, eu confesso que acabei gostando mais da ferramenta do que eu estava preparado psicologicamente para gostar. Quer dizer que eu recomendo a ferramenta de olhos fechados? Definitivamente não. E definitivamente não é uma ferramenta para todo mundo ou qualquer um. Mas tem algumas coisas bem interessantes, e eu confesso que mudar de desempenho para desengrosso e vice-versa, eu achei que seria uma tarefa bem mais chata, bem mais complicada, mas é relativamente rápido e simples de fazer. Mas ainda assim tem que fazer todas as vezes. Mas uma coisa que ela tem de positivo em relação a outras desempenadeiras, que vale mencionar, é que a área útil dela é de 20 centímetros, enquanto outras desempenadeiras compactas são de 15. Em compensação, a área do desengrosso também é 20 centímetros, enquanto desengrossos convencionais são de 30. Mas, de uma forma geral, a ferramenta me surpreendeu. Para quem essa ferramenta aqui pode ser muito interessante e útil? Isso aqui definitivamente é ferramenta para robista na marcenaria, mas não é para qualquer robista. Se você trabalha com madeira dura de alta densidade, não vai nessa ferramenta porque você vai ter problemas, você vai ter dificuldade. Apesar de quebrar um galho por um tempo, você vai ter problema tanto na questão do desempenho da máquina quanto na durabilidade do sistema mecânico dela de uma forma geral. Então eu acho que não é para quem trabalha com madeira dura, definitivamente. Agora, se você faz poucos projetos, faz aí 1, 2 projetos por mês, usa peças pequenas de madeira, no máximo 1,20 m, estourando 1,5 m de comprimento, e são madeiras de baixa e média densidade, bom, você tem aqui uma alternativa bem interessante para ter na oficina, pelos motivos mencionados antes. É um único espaço, um único custo e 2 funções na máquina. Claro, tem a desvantagem, se estraga perde tudo, mas é interessante para um robista que faz pouco projeto, madeira de baixa média densidade, peças curtas de até 1,20 m, 1,5 m. Então é uma escolha sensata em algumas situações, desde que você saiba que você vai tirar no máximo 1 milímetro por passada, máximo dos máximos. Se você forçar além disso, possivelmente você danifica a sua máquina. Aqui durante o uso eu não notei aquecimento acima do padrão, acima do normal para esse tipo de ferramenta. É claro que observando os limites de uso dela. Você vai ter que usar ela de forma intercalada, trabalha aí 15, 20 minutos, deixa ela descansar meia hora, trabalha mais 20, 30,
e vai fazendo esses intervalos, esses espaçamentos, para ela esfriar, para ela voltar ao estado original, vamos chamar assim, antes de você ficar usando. Então, não forçar ela além da conta, saber usar, e você vai ter uma ferramenta 2 em 1, que pode sim atender muitos projetos de marcenaria hobby para quem faz no quintal ou em uma oficina pequena, como é o meu caso aqui. Uma situação interessante que eu quero deixar registrado aqui no vídeo é que, como eu falei, você tem 20 centímetros de largura na função desempenadeira, contra 15 da maioria das plainas compactas que são só desempenadeira. Linus, a própria Wonder tem uma desempenadeira, a da Maxiva, a da Gama, todas elas são com 15 centímetros de largura. Então pensa comigo, você que está começando, tem um orçamento limitado, você consegue comprar uma 2 em 1 dessas daqui? Eu paguei 2.300 na minha no Mercado Livre, com cupom, com desconto, lá naquele grupo que eu falei antes. Então eu paguei 2.300. Se você conseguir por 2.300, no máximo 2.500, eu acho que é uma compra a se considerar para quem está começando, por quê? Você vai ter as duas funções. Mas em algum momento você vai ter condições de comprar, por exemplo, um desengroço de 30 centímetros para ter mais área de trabalho. E daí, ao invés de você ter, como no meu caso aqui, uma desempenadeira de 15 e um desengrosso de 30, você pode usar essa só como desempenho de 20 centímetros, ignora a função desengrosso dela, compra um desengrosso de 30 e daí você vai ter ainda assim duas ferramentas, mas essa aqui dedicada só para desempenar tábuas de até 20 centímetros de largura. Então é uma possibilidade que eu acho que vale mencionar. E esse foi o meu vídeo sobre a plaina combinada. Eu espero que tenha sido útil, que tenha ajudado na sua decisão de compra, que tenha ajudado você a entender um pouquinho mais sobre o produto e principalmente sobre o público-alvo desse tipo de plaina aqui. Eu não fiz roteiro para esse vídeo, depois eu vou ver como ficou. Se tiver que mudar alguma informação aí no meio, eu coloco legendas ou faço uma regravação de algum ponto. Mas, de qualquer forma, se você tiver uma dúvida específica que eu não tenha mencionado no vídeo, é só deixar um comentário aqui e dentro da minha disponibilidade eu vou responder e interagir com você para a gente esclarecer todas as dúvidas que ficarem pendentes. Você pode também nos comentários sugerir outro tipo de ferramenta para testar aqui. Eu sempre vou monitorando os pedidos deixados pelos inscritos e em algum momento nesse canal vai aparecer uma ferramenta que você não esperava ver por aqui. No mais, eu só tenho a agradecer a você que assistiu até aqui e não esquece, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve para acompanhar outros vídeos. Muito obrigado e até uma próxima!